Esse casal de idosos voltaram à juventude e agora podem viver sua tão sonhada lua de mel. Após longos anos vivendo juntos, esse casal de idosos conquistaram com muito esforço sua vida no campo, mas ainda que tivessem vivido uma boa vida, alguns sentimentos de arrependimento ainda existiam. Shozou Sato sempre carregou consigo o sentimento de nunca ter conseguido levar sua doce esposa a uma lua de mel decente. Porém, a vida de ambos sempre foi dura, mas ainda assim era boa. Em certo dia ambos vão até o pomar para rever sua primeira árvore plantada. Bom, a árvore sobreviveu ao grande tufão. Mas é aí que Inisato nota a presença de uma única maçã dourada. Ao anoitecer, Shozou, como qualquer homem, vai a um lugar reservado para pôr seu pensamento e dores para fora. Ele reflete sobre como sua esposa foi boa em aceitar alguém que não tinha nada a oferecer quando ela teve outras escolhas. No entanto, ao olhar para o espelho, Shozou se assusta ao notar que está mais jovem. Nervoso, ele corre até sua esposa para avisar, porém, ao vê-la, ele percebe que ela também rejuvenesceu para a adolescência. Surpreso, Shozou a deita na cama dizendo para aproveitarem sua nova lua de mel. Ao entardecer, Mino Satou, a neta do casal, vem até a casa deles para os visitar. Porém, Mino logo percebe que ambos estão no jardim, mas ao vê-los, a garota paralisa ao notar que ambos estão mais jovens. Agora na sala, Mino fica encantada com a beleza extravagante de seu jovem avô. Ela se vira para a vovó Emily perguntando se pode ficar com seu avô. Por sorte, a jovem avó diz não. No dia seguinte, o casal resolve seguir sua rotina normalmente, então eles vão até o parque jogar um jogo que não sei o nome, mas por incrível que pareça, seus amigos da terceira idade acreditaram em sua história de voltarem à adolescência. Shozou se prepara para sua próxima atacada, enquanto recebe a admiração de seu novo fã-clube. Por outro lado, Ine não fica muito atrás não, ela quase faz a dupla de velhos terem um infarto. Porém, 2 dias antes, Yoshi, o filho do casal, vem até Shozou para tentar o convencer a viver com eles. Assim eles não precisam se esforçar por causa da idade, mas Shozou insiste em permanecer com sua vida atual. Bom, pelo menos o que resta dela. Ao mesmo tempo, Ine se desculpa com sua nora Kaede sobre a teimosia de Shozou. Ela diz que não importa o problema, nada pode separar o amor deles. O que a surpreende. No outro dia, Kaede volta com as compras enquanto se lembra que seus sogros são felizes por seu verdadeiro amor. No entanto, ela se surpreende ao encontrar um belo rapaz no sofá deles. Nesse momento, Kaede pensa o pior, mas assim que Shozou explica tudo, ela pede licença e por algum motivo nada suspeito. Ela vai até o banheiro refletir sobre a beleza de seu jovem sogro. Ao mesmo tempo, Ine sente um arrepio de alerta. Horas depois, o Yoshi é chamado para ver pessoalmente o problema de seus pais. Nesse momento, ainda incrédulo, ele pergunta a Mino se era por esse motivo que ela estava brincando de imaginar ser casada com seu avô. Ela confirma dizendo que ele é alguém gentil e belo. Surpreso, ele pergunta a Kaede se ela sabia. Em resposta, ela diz que sim, mas não sabia como falar sem parecer uma doida. Mino então insiste em ficar com seu belo avô. Mas Kaede intervém dizendo que a relação entre neta e avô é inadmissível. A garota tenta insistir alegando que seria feliz, mas Kaede diz que não. Nesse momento, Shozou tenta se salvar dos problemas, mas Ine, gentil como sempre, usa toda sua compreensão com ele. A tarde chega e o casal resolve ir embora, mas antes de irem, Ine vai até seu filho lhe tocando na cabeça para se despedir. Nesse momento, Yoshi se lembra de como era sempre parabenizado por seu esforço em tudo. Agora sozinhos, Ine o repreende por ser tão belo. No dia seguinte, um grupo de velhos se reúne para conversarem sobre como irão participar dos jogos da feira anual, pois sempre o grupo de Kitamashi sempre vence por ter jovens na equipe. Por sorte, Matsu surge com Shozou. Ao vê-lo, os velhos percebem que o jovem rapaz tem o físico de atleta necessário, então como uma luz no fim do túnel, os velhos começam a reverenciar Shozou como um salvador para seu problema. O grande dia chega, e Kitamashi surge com seus jogadores do colegial, mas Sano diz que dessa vez, eles possuem um competidor, o Sr. Shozou. Confuso, o velho lhe pergunta se ele está falando do Sr. Satou casado com Ine, mas antes que fale algo, a família Satou surge com sua força da juventude. Os jogos iniciam, e por mais que Shozou seja jovem, ele estava muito sedentário pela velhice. Porém, assim que vê Ine como líder de torcida, Shozou sente algo que há muito tempo não sentia, e começa a transbordar uma força descomunal lhe permitindo vencer o desafio. Ao vê-lo, Ine se pergunta se Shozou gosta dela como team líder. O próximo desafio é uma corrida em dupla, onde Kitamashi, todo confiante com seus netos atletas, já começa a cantar vitória, mas assim que os Satos recebem o bastão, os dois começam a correr em uma grande sincronia passando pelos jovens estudantes. Por outro lado, Sato sabe se adaptar à sua esposa, o que a deixa feliz em ver que ele está se segurando para ela lhe acompanhar e vencerem juntos.
Porém, ao chegar a hora do lanche, Kitamashi tenta consolar seus netos dizendo que haverá outros anos para vencerem novamente, mas é aí que Ine surge lhes trazendo uma refeição para dividirem. Surpreso, Kitamashi a pergunta do porquê ela não está com Shozou. Em resposta, ela diz que Shozou já está recebendo muita atenção. Ela se senta com eles, e lhe diz que seus netos eram iguais a ele na adolescência, o que a fez se lembrar de quando ele a pediu em casamento. Nesse momento, os netos percebem o motivo do avô estar comprando briga com Satou na competição. Ine então se levanta enquanto diz a eles que irá esperá-los no próximo ano. Ao entardecer, Shouta é obrigado a ir entregar uma refeição como agradecimento a Ine pela gentileza na festa, mas assim que a porta é atendida, Shouta quase tem um sangramento nasal ao ver a questionável neta. Agora na sala, Shouta fica nervoso ao perceber que acabou entrando na casa atrás dela, e sendo o garoto tímido e antissocial que é, ele não sabe o que fazer diante da garota popular de sua classe, mas sem que saibam. A família toda observa os dois aguardando uma oportunidade de entrarem na casa. Assim que conseguem, eles se acomodam com eles, e Sato pergunta se eles estão na mesma classe. Mino diz que sim. Ela conta que Shouta é um dos atletas do time de futebol da escola. Nesse momento, Kaede e Ine veem uma oportunidade de avaliar um possível namorado de Mino. Mas quando Sato tenta lhe perguntar se ele já gosta de alguém, Ine prende sua boca para ele não falar nada. Porém, o garoto se lembra que deve ir embora, então ele se despede deles e segue seu caminho. Agora sozinhos, Ine revela para Mino que foi ela quem pediu seu avô em namoro, o que a deixa surpresa. Então Sato confirma explicando que ele já gostava de sua avó antes, então quando ouviu o pedido ele ficou feliz. Porém, seu pai já tinha planos para ele se casar com a filha de um grande amigo dele, e como naquela época as origens das famílias tinham muito peso em um casamento, ele teve que ser forte e enfrentar seu pai para conseguir se casar com Ine. Mas graças ao apoio de Ine, ele conseguiu ser forte, conseguindo acertar alguns golpes para não ficar muito feio. No entanto, Ine também se moveu, e foi até a garota para dizer a ela que não iria permitir que Shozou casasse com ela. Por sorte, a moça já tinha um amor, então ela ajudou eles a destruírem esse noivado. Feliz ao ouvir tudo, Mino pede a sua avó para ela encenar como foi seu confronto com a sua rival. Nervosa, Ine tenta fugir desse desafio, mas ao ver que Sato também estava ansioso por isso, ela resolveu aceitar e cedeu a seu pedido. Então, usando Mino como se fosse a garota, ela diz de forma séria para ela ficar longe de seu amado Magricela. No dia seguinte, dois jovens colegiais iniciam o percurso até o colégio. No entanto, durante o trajeto, um dos garotos reclama com seu amigo sobre a chatice que é a vida no campo. Ele diz ao outro que não vê a hora de ir para Tóquio viver sua vida. Afinal, apenas idosos gostam de viver no interior. Nesse momento, uma bela mulher se vira os cumprimentando. Surpresos e envergonhados, os garotos se perguntam quem é ela. Eles pensam que ela possa ser a filha ou neta dos Satos, mas é aí que um jovem fazendeiro surge a chamando para ir almoçar. No entanto, Shozou se lembra dos dias antes de tudo mudar. Ine havia vindo até ele para confirmar se poderia jogar fora as revistas, mas quando ele disse sim, ela ficou encantada com um vestido para moças, e por esse motivo, ele saiu dizendo que iria caminhar. No entanto, Ine se deparou com uma embalagem que assim que abriu, ela se surpreendeu com o mesmo vestido que havia visto. Feliz, Ine se encanta ao notar que por mais que já tenha se passado 50 anos, seu amado marido ainda conseguia reparar em pequenos detalhes que ela demonstrava interesse. Horas depois, Shozou resolve assistir a um pouco de drama colegial a pedido de sua neta Mino, mas os atuais dramas não são do tipo que ele gosta, afinal Shozou é da velha guarda, então não acha necessário tanta demonstração de afeto. Por outro lado, Ine fica pensativa com a diferença de seu tempo. Ela cria coragem e pede a Shozou para tentarem, e por mais que ele tenha concordado, Ine fica surpresa ao notar que não sentiu a emoção de uma jovem apaixonada. Bom, eles são casados há mais de 50 anos. Shozou, por outro lado, já sabia que o tempo de sentirem emoções adolescentes já passou, então ele vira para ir, enquanto Ine absorve que o tempo da primeira paixão já se foi. Ao entardecer, Mino surge para atender a porta, mas ao ver uma senhora, Mino fica confusa, assim que a senhora tenta conversar com ela usando gírias antigas. Por sorte, Ine surge a chamando de caixa. Ao vê-la, a senhorinha fica muito contente ao notar que Ine rejuvenesceu, mas Mino confusa acaba ficando surpresa, ao ver que sua avó consegue se comunicar com a velha guarda. Mas assim que a senhorinha propõe que Mino se case com seu neto, a garota entra em pânico a dizendo que só irá se casar com seu avô. A noite chega, e Shiori, filha de Takahiro, que é o segundo filho deles, vem para passar a noite com os avós. Acontece que a garota não está muito feliz. Após brigar com seu pai, ela decidiu correr para a casa dos avós, mas encontrar sua avó jovem era algo que ela nunca esperou. Após absorver a surpresa, ela diz à vovó Ine que não está bem,
pois ultimamente as coisas não andaram muito bem. Ela diz que seu pai passou a exigir muito dela nos estudos, o que resultou em suas amigas se afastarem dela por sempre estar ocupada estudando. No entanto, por sorte, Ine é uma boa avó. Ela diz a Shiori que só pelo fato dela estar chorando, já prova que ela não fugiu e está lutando para vencer tudo. Ine a diz para não desistir de seus sonhos. No entanto, esse incidente com sua neta a faz se lembrar dos dias que ela e Chouzou perderam por causa de alguns imprevistos. Mas dessa vez, eles têm uma nova chance de aproveitarem, e para isso, um novo traje de banho é a opção, mas ainda assim, Ine não se sente muito à vontade de usar os trajes dos jovens atuais, mas por outro lado, ela sabe que Chouzou é bastante questionável, então ela sabe que ele ficaria feliz em vê-la em um traje moderno. Nesse momento, Shiori diz a ela que não existe motivo para ficar pensando nos prós e contras de um biquíni, quando a real intenção é ir aproveitar o litoral com seu amado marido. Surpresa, Ine tenta dizer que ela não é mais jovem para isso, mas ainda assim, Shiori a lembra que agora ela é novamente uma jovem mulher como antes, então não existe mais desculpa para ela não viver. Sem saída, Ine se levanta dizendo a ela que irá pensar. Horas depois, Ine recebe uma ligação a chamando de mãe. Confusa, Ine pergunta se ele é Yoshiaki. Em resposta, o homem diz que sim, mas assim que ela pergunta o que aconteceu com sua voz, ele tenta dizer que está gripado. Nesse momento, Ine ativa o gravador de ligação enquanto segura o homem na ligação. Ela pergunta o que está acontecendo. Em resposta, ele diz que está em apuros com algumas dívidas e precisa de 200.000 ienes. Ine então pede para ele enviar seus dados bancários, a qual o homem rapidamente os passa. Nesse momento, Ine então lhe diz que por mais que ela não seja sua mãe, ela irá ajudá-lo. Irritado em ter sido pego, o homem rapidamente desliga. No dia seguinte, o casal assiste ao noticiário sobre um golpista que foi preso recentemente após uma denúncia anônima. De repente, Mino surge com um jornal. Porém, a pequena já tinha um plano em mente. Ela aproveita que seu avô entrou na sala e pede a Ine para ler os kanjis que ela apontar. Confiante em sua juventude, Ine aceita o desafio e começa a ler os kanjis que Mino aponta. No entanto, Chouzou fica paralisado ao perceber que Ine estava falando. Querido, você é muito encantador, o que a deixa envergonhada. Algum tempo depois, os Satos saem às compras, mas devido ao frio que estava, Chouzou percebe que Ine estava sem luvas. Isso faz se lembrar de mais cedo onde Mino perguntou a ele se ainda andam de mãos dadas. Em resposta, Chouzou a diz que eles ainda andam de mãos dadas, porém, isso os ajuda a puxarem um ao outro para andar. No entanto, ao vê-la sem luvas, Chouzou não sabe o que fazer. Seu ego o impede de tomar alguma atitude muito sensível. Por outro lado, Ine já tinha planejado em ficar sem luvas de propósito. Mas assim que ela nota que ele está hesitando em tomar uma atitude, Ine decide assumir o controle segurando a mão de seu amado marido. Afinal eram mais de 50 anos casados, então ela sabia bem quando ele estava preocupado com algo ou não. Agora na clínica do segundo filho, Yoshiaki fica surpreso ao se deparar com seus pais agora jovens. No entanto, ele diz ter várias perguntas para fazer, mas não sabe por onde começar. Então ele decide iniciar alguns exames básicos para tentar entender o que levou seus pais a voltarem à juventude. Mas assim que eles vão embora, Yoshiaki começa a chorar. Ele se lembra do real motivo que o fez estudar tanto para virar um médico. Há alguns anos atrás, após realizarem alguns exames de rotina, um câncer no fígado de sua mãe Ine foi localizado, mas devido a ela ter acabado de se recuperar de uma gastroenterite, o corpo dela ficou muito debilitado, o que a impedia de realizar as quimioterapias necessárias para tratar o câncer. Neste dia, Yoshi se lembra do quão doloroso foi para sua família receber essa notícia. Então, temendo um futuro sem sua mãe, Yoshiaki se dedicou ao máximo para se formar. No entanto, a única coisa que ele foi capaz de fazer era realizar alguns exames e garantir que ela tomaria os remédios. Bem, essa era a vida real afinal de contas, mas ainda assim, a esperança era a última que morre. Afinal, em certo dia um grande tufão passou pela região destruindo todo o pomar de maçãs. No entanto, os Satos se negaram a desistir de sua primeira árvore plantada. Afinal, ela foi o início de tudo. Ainda assim, depois de tudo vivido, a árvore os presenteia com uma misteriosa maçã dourada. Surpresos, os dois levaram a estranha maçã para casa onde a cortaram para comerem. Mas assim que a comeram, a antiga árvore se despede lhes agradecendo por sempre cuidar dela. No entanto, Ine acabou em uma estranha dimensão com uma ampulheta marcando o fim do tempo. Nesse momento, a ampulheta simplesmente vira resetando o tempo. Confusa, Ine vai até Chouzou para conversarem sobre o estranho sonho que teve após comerem a maçã. Mas assim que Chouzou diz que também teve um sonho igual, Ine vai até a geladeira, apenas para encontrar uma surpresa de seu marido. Nesse momento, após comerem, Chouzou relembra do tempo em que eles eram jovens. Surpresa, Ine diz a ele que sua vida foi uma loucura, afinal ela passou boa parte de sua infância em uma escola apenas para garotas, onde tudo estava sempre à disposição delas. No entanto,
Sua vida virou de cabeça para baixo após a chegada da guerra no país, mas ainda assim, quando ela estava prestes a desistir de tudo, uma luz no fim do túnel surgiu mostrando que ainda havia esperança. Horas depois, Shiori surge com um videogame para seus avós jogarem. No entanto, Shozou mesmo ainda tendo rejuvenescido, ele acredita que diversão é jogar jogos de cartas e brincar na rua, mas Shiori consegue convencer os dois a jogarem. E é aí que as coisas complicam. O jovem casal fica surpreso ao notar que alguns personagens não param de falar a mesma coisa, então Shiori é forçada a explicar a eles que esses são personagens programados para orientar o jogador em sua missão, mas Ine se surpreende ao notar que a missão era invadir uma casa e pegar uma planta escondida, o que ela considera como roubo. Shiori novamente se vê forçada a explicar tudo, então após entenderem o básico do jogo, o casal de forma surpreendente consegue lidar com todos os zumbis que estavam destruindo a plantação de arroz. Algum tempo depois, Nino chega em casa se surpreendendo com a presença de sua prima lá. Por outro lado, Shiori não liga muito para ela, afinal as duas já passaram tempo demais juntas na infância. Mas Nino tenta puxar assunto relembrando Shio que ela ainda gosta dos avós, afinal ela passa muito tempo ali. Incomodada, Shio a diz que não é como se ela ainda fosse uma criança para gostar deles. Nesse momento, Shozou paralisa assim que ouve tudo deixando as garotas surpresas por ele ter ouvido. Nervosa, Shio vai até ele lhe dizendo que falou tudo apenas como uma forma de figura de linguagem, apenas para se livrar de Minou em seu pé. Aliviado, Shozou volta ao normal ao saber que suas netas o amam. No entanto, ao cair da noite, Shozou acorda em seu sonho diário com a ampulheta. Dessa vez, ele pensa em tudo o que aconteceu com eles recentemente e seus planos para sua nova chance. Feliz com tudo, ele encosta sua cabeça na ampulheta que começa a girar o fazendo acordar. Mas assim que ele acorda Ine, ela se surpreende ao notar que ele voltou a ficar velho. Nesse momento, Shozou a diz que não está triste, e por mais que tenha voltado à velhice, ele não se lamenta por nada. Mas ainda assim, ele diz a Ine que entende se ela quiser seguir sua nova chance de vida com alguém jovem. Mas Ine se aproxima dele lhe dizendo que ela não se apaixonou por ele jovem ou velho, mas sim por Shozou Saitou, um caipira magricela do interior. Feliz e esperançoso, Saito se ajoelhou dizendo que mesmo que seu corpo continue velho até o dia da viagem, eles irão do mesmo jeito. Afinal, a idade não é desculpa para viver. Os dois então vão até a clínica de seu filho para alguns exames, mas ainda assim, Yoshiaki os diz que ele ainda possui os órgãos de alguém jovem, mesmo tendo voltado à velhice. Por outro lado, Yoshi diz à sua mãe que está preocupado com ela voltar à velhice e ter novamente sua doença. No entanto, Ine fica mais assustada com a possibilidade de viver mais 70 anos e passar seus últimos dias sozinhas. Ela sabe que existe a possibilidade de todos irem mais cedo que ela. De volta a casa, todos se surpreendem ao verem que o vovô voltou a ser o vovô. Mas Shozou confiante que ainda tem força, ele desafia seu filho para uma queda de braço. Mas temendo que ele não consiga, Yoshi tenta motivar seu pai dizendo que caso ele ganhe, ele irá reservar um quarto com banheiro ao ar livre. Então, motivado por muito drama, Shozou consegue vencer o desafio. Agora no mercado, Shozou fica nervoso ao notar que as pessoas ao redor ficam olhando para eles com desconfiança. Afinal, um velho com uma jovem moça chamando de querido é algo raro. Nesse momento, um vendedor se aproxima perguntando a Shozou se ele precisa de ajuda para escolher um presente para sua neta, mas ao notar o desconforto dele, Ine se aproxima se apresentando como a esposa dele. De volta a casa, a diferença de idade começa a se mostrar um problema para eles, pois desde que voltaram à juventude, os dois começaram a comer muito do doce favorito deles, mas assim que ele voltou à velhice, Shozou reprimiu sua vontade de comê-los, pois temeu que sua diabetes voltasse. Por outro lado, isso fez com que Ine decidisse comê-los sempre escondida temendo que ele se sinta mal. Mas em certa noite, Shozou surge surpreendendo, ele aproveita o susto que ela tomou e pega um doce o levando até a boca dela. Nesse momento, todas as lembranças de seu passado voltam. Alguns anos atrás após perder seus pais, Ine foi morar com a família de sua mãe. Mas como seu pai tinha muito dinheiro, ele costumava agir de forma arrogante com a família de sua mãe, o que resultou em alguns problemas para ela conviver com eles. E para piorar, Ine era uma jovem garota rica de Tóquio, mas agora ela foi parar no campo e mal consegue entender as gírias do interior. Mas por mais que as coisas estivessem complicadas, em certo dia, ela se deparou com um jovem gentil que se apresentou como Shozou, mas de repente, sua barriga ronca a envergonhando. Mas ao invés de tirar sarro dela, Shozou age de forma gentil entregando seu almoço para ela, e se vira para ir embora. No dia seguinte, ele a encontra novamente sozinha no templo, mas Ine age de forma rude com ele tentando lhe afastar. Surpreso, Shozou fica sem entender nada. Por outro lado, Ine se pergunta se ele não tem estudos o suficiente para entender que ela deseja que ele tente conquistá-la mais.
Ao anoitecer, Shozou tem outro encontro com a ampulheta, e é aí que ele tem uma ideia. Shozou se lembra que após a ampulheta virar ele voltou à velhice, então caso ele vire a ampulheta ao contrário novamente, ele possa voltar à juventude e surpreender sua esposa. Mas isso não acontece. Bom, pelo menos não a surpreende a parte da juventude, mas sim o cabelo bagunçado. Por outro lado, após ouvir de Shozou que ele descobriu como controlar a juventude, e sobre as areias que estão vazando da ampulheta, Ine fica nervosa enquanto pensa que talvez eles possam nunca morrerem. Vendo o nervosismo dela, Shozou a tranquiliza dizendo que não importa o que aconteça quando toda a areia acabar, pois no fim, ele só deseja estar ao lado dela quando isso acontecer. No dia seguinte, os dois jovens seguem novamente seu caminho para a escola, e durante esse tempo, eles conversam sobre os famosos carros esportivos que existem em Tóquio, mas como ali era o interior, um supercarro rebaixado não tem espaço. Nesse momento, a conversa de ambos é interrompida quando Ine chama, ela se aproxima lhes dizendo que irá aplicar alguns agrotóxicos nas plantações, então caso algum deles tenha alergia, eles precisarão pegar outra rota. Ao mesmo tempo, Shozou surge passando com seu grande e pequeno pulverizador de luxo, o que deixa os garotos surpresos ao ver que os carros de luxo no interior são as máquinas agrícolas. Horas depois, Shozou vai até a casa de seu antigo rival Igarashi para lhe ajudar a descartar tudo de seu armazém, assim que ele inicia o empacotamento dos itens. Shozou percebe que seu velho amigo possui muitas relíquias antigas que os museus dariam uma boa grana por eles. No entanto, assim que eles acham um velho baú, o velho fica mal ao reencontrar as coisas de sua falecida esposa. Ciente da dor, Shozou decide lhe dar espaço. Agora do lado de fora, Shota aproveita e liga para o museu oferecendo os itens antigos, mas não demora. Igara surge pronto para deixar seu passado para trás e seguir em frente. Mas Shota, pensando em seu futuro, se vira para Shozou lhe dizendo que ele deseja se mudar para Tóquio e se tornar um grande jogador de futebol. Por outro lado, Shoto diz que não possui arrependimentos em sua vida no campo. E por mais que seu avô decida vender toda a herança histórica de sua família, ele pretende continuar lutando no campo para assegurar o futuro de sua família e tradições. No entanto, ao ouvir tudo, Igarashi cai no choro ao saber que seu neto vai continuar preservando o nome de sua casa, então o velho decide cancelar seu contrato com a demolição do local. Mais tarde, Shiori vai até a biblioteca estudar, mas devido à forma rude que rejeitou a ajuda de seu avô nos estudos por ele não ter concluído o colegial, ela fica mal. No entanto, Shiori ouve algumas meninas falando sobre um homem bonito, mas ao vê-lo ela percebe ser seu avô. Curiosa, a garota tenta descobrir o que ele faz ali, mas assim que nota os livros didáticos do colegial, Shiori se lembra que sua avó lhe disse que Shozou não teve a chance de concluir o colegial para ajudar em casa. Nesse momento, ela se entristece ao ver que sua vida, mesmo parecendo dura, é algo fácil se comparado a seu avô. Então, motivada por ele, Shiori consegue estudar e se classifica entre os 10 melhores do vestibular. Dias depois, o Colégio das Garotas realiza um festival. E claro que o jovem casal não ficaria de fora dessa. No entanto, assim que chegaram ao local, um jovem acidentalmente esbarrou em Ine derrubando seu suco nela, sem graça. A garota a guia até o centro de roupas para se trocar, mas assim que ela se troca, Shozou é chamado para entrar. Ao vê-la, o velho quase tem um infarto ao ver sua esposa como uma jovem colegial. Os dois conversam um pouco relembrando sua juventude do tempo em que Ine ainda vivia em Tóquio e era constantemente proposta em casamento, mas assim que alguns jovens os interrompem, os dois vão até a turma de sua neta em um café feliz. No entanto, Shozou logo repara que o local está vazio e pergunta o motivo aos jovens. Em resposta, Igarashi lhe diz que a sala ao lado pediu ajuda de seus pais para criarem um restaurante de macarrão, o que está atraindo muitas pessoas devido ao profissionalismo e procedência da comida. Assim eles evitam correr o risco de encontrarem algum giz no macarrão. Bom, não que eu já tenha feito isso, mas pode acontecer. Por outro lado, eles estão conseguindo alguns garotos como clientes graças a Mino. Mas é aí que Igarashi diz que eles precisam conquistar algumas clientes mulheres também, e reforça dizendo que seria bom se eles tivessem um modelo bonitão como Iska. Surpreso, Shozou tenta negar, mas assim que sua esposa e Mino aprovam a ideia, ele se rende à vontade delas. Minutos depois, o plano é posto em prática traindo várias senhoras da terceira idade que vieram ver seus netos. Assim que eles terminam, Ine se depara com as fotos dos formandos de seu tempo, o que a deixa feliz. No entanto, ela comete um deslize ao falar que Shozou poderia estar ali se não tivesse desistido. Mas Shozou não se importa muito, afinal ele sabe bem que devido a ser o filho mais velho, ele foi obrigado a abrir mão de algumas coisas por seus irmãos mais novos. Por outro lado, Shozou a diz que caso ele tivesse seguido seus estudos, ele nunca teria ficado triste e ido até o templo que a conheceu. Surpresa, Ine fica sem graça, mas assim que notam os alunos vendo todo o seu drama, ambos saem às pressas envergonhados. De volta a casa,
Ine acessa seu sonho com a ampulheta novamente e se lembra que precisa assinar uma papelada na prefeitura, e para isso eles precisam voltar à sua forma original. No entanto, assim que ela se levanta para virar a ampulheta, Ine se enrosca na barra da calça batendo com a cabeça na ampulheta. Horas depois, Shozou surge sonolento à procura dela, mas fica surpreso ao ver uma mulher de cabelos pretos observando com curiosidade a misteriosa caixa com pessoas dentro. Ela diz que não reconhece o calendário imperial na parede nem mesmo o estranho fogão com chamas automáticas. No entanto, ela se vira para Shozou se apresentando como Sasaki Ine. Surpreso, Shozou a questiona se ela está realmente falando sério. Em resposta, Ine lhe diz que sim. Shozou ainda surpreso, se pergunta o que pode ter acontecido de tão severo na troca de idade para sua esposa esquecer por completo todos os seus anos casados. Ine ouve tudo atentamente que Shozou explica, e por mais que ela fique surpresa por tudo, o anel de casamento em seu dedo e os móveis modernos ao redor confirmam tudo. No entanto, ela o questiona se foi ela que lhe pediu em casamento, e o real motivo de ambos terem passado todo esse tempo juntos. Mas quando Shozou iria falar, Ine se aproxima dele lhe pedindo para fazê-la se apaixonar por ele novamente. Sem saída, Shozou resolve começar pela explicação dos eletrodomésticos modernos. Curiosa, Ine experimenta o arroz da panela se surpreendendo com o sabor. Ela fica feliz ao saber que mesmo no Japão moderno, algumas coisas continuam as mesmas. Por outro lado, Ine se surpreende ao ver um homem ajudando nas tarefas de casa. Shozou, ciente de como era antes, diz a ela que seu pai foi um belo exemplo de como ele não deveria ser, mas ainda assim, Ine fica cada vez mais surpresa ao ver que seu cotidiano dos últimos 50 anos era de uma forma simples e cooperativa onde ambos se ajudavam. Seja em casa com as tarefas, quanto no campo no pomar. Horas depois, Shozou arruma o futon para ele enquanto tenta explicar sobre a ampulheta, mas como ela não entende muito, ele resolve esperar o amanhecer. No dia seguinte, Ine fica surpresa ao ver que o velho realmente voltou a ser jovem. No entanto, Saito pergunta se ela se lembra dele jovem. Em resposta, Ine lhe diz não, o que lhe deixa triste. Nesse momento, um grande peso vem sobre ela ao vê-lo triste. Ine então se questiona se algo mais pode acontecer e destruir a vida que tiveram. Confiante, Saito mostra a ela o álbum com a foto de seus filhos e netos, o que deixa feliz por ter filho e triste por não se lembrar. Mas é aí que um grito faz Shozou se lembrar que seu filho viria para o jantar. Desesperado, ele fica sem saber o que fazer. Por sorte, Ine age rápido e assume o controle lhe dizendo que irá atuar como a velha Ine, afinal é dever de uma mãe garantir que seus filhos não fiquem tristes. Bom, assim que eles entram, Ine acidentalmente acaba usando seu sotaque da capital, e para escaparem de mais problemas, os dois vão preparar o jantar. Não demora e outro problema surge, e assim que Shozou a questiona se ela não sabe cozinhar na cidade, Ine lhe diz que os empregados de seu pai eram os responsáveis por isso. Shozou então resolve ensinar a ela a cortar os legumes da forma correta. No entanto, a aproximação gentil de Sato a faz despertar alguns estranhos sentimentos adormecidos, a deixando com a sensação de segurança e felicidade. Após o jantar, Yoshi se abre com eles. Ele explica que devido à atual baixa de natalidade no país, muitas empresas que dependiam de seu trabalho estão fechando as portas, e isso está causando muitos problemas no escritório resultando em demissões. Preocupado, Sato lhe diz que ele pode voltar a trabalhar com eles no pomar se algo acontecer, mas Yoshi o agradece, mas rejeitou sua oferta dizendo que ele mesmo já tem idade suficiente para resolver seus problemas se esforçando mais. Nesse momento, Ine age por impulso lhe dizendo para não ter vergonha de vir em busca de ajuda dos pais, afinal não importa o quão velho se torne, isso não muda o fato que ele ainda é o filho deles, e claro, muito menos deve ir ao extremo em busca de se esforçar mais pensando que os problemas irão sumir. No dia seguinte, Ine descobre que sua irmã mais velha ainda está meio viva, mas após uma visita, Ine fica triste ao ver que ela só se lembra de sua mãe. Ine então vai até ela novamente para se despedir, mas ao vê-la em um piano, Ine se lembra do passado onde as duas sempre tocaram juntas. A enfermeira diz a Ine que ela sempre vai até o piano, mas nunca encosta nele. Nesse momento, Ine se senta ao lado dela e começa a tocar a primeira música que elas tocaram juntas. De repente, a senhorinha desperta e começa a tocar em algumas teclas lhe dizendo que ela é muito boa com o piano. Essas palavras fazem Ine chorar de felicidade. Uma semana depois, Ine não sabe se sua memória irá voltar, muito menos como acabou se apaixonando por ele. No entanto, no dia seguinte, Ine percebe que na última semana, Shozou a ensinou a usar tudo tecnológico da casa. Então sua presença não era mais necessária para ajudá-la, mas ainda assim, Ine sente como se algo estivesse faltando ao seu lado, e é aí que ela percebe que só a presença dele ao seu lado pode preencher esse vazio. Ao mesmo tempo, os milhares de fragmentos se unem de volta na ampulheta desbloqueando as memórias dela. Nesse momento, Ine se lembra de ter se confessado para ele aos 16 anos. No entanto, a família com a qual ela foi morar não se davam bem com a da família de Sato,
E por esse motivo ambos tiveram muita dificuldade para se relacionarem, mas graças ao amor de ambos, eles conseguiram vencer. De repente, um som de passos fazem Ine correr em direção à porta soltando o pequeno cabelo preto que volta à sua cor original. Feliz por ela, Chouzou a recebe em seus braços com carinho. No dia seguinte, Chouzou e Ine se sentam para decidirem sobre sua viagem a Tóquio, mas assim que Shouta diz a eles que a viagem até Tóquio leva 3 horas, ambos ficam surpresos, pois em seu tempo, as viagens de trem levavam 8 horas. No entanto, assim que Chouzou diz que seria bom um guia para Tóquio, Mino comenta que Shouta conhece a cidade, mas o garoto fica meio sem graça e tenta negar, mas assim que Chouzou lhe convence, eles vão pedir a permissão do avô dele. Mas assim que o velho recusa deixá-lo ir, Mino surge pedindo sua ajuda. Ao vê-la, o velho pensa que seu inútil neto finalmente conseguiu uma noiva e resolve deixá-lo ir. Agora na estação, o pai de Mino resolve ter uma rápida conversa com Shouta sobre sua filhinha. Por sorte, a conversa termina a tempo antes que Chouzou e Ine entrassem no trem para Hokkaido ao invés de Tóquio. Agora no trem certo, Mino questiona seus avós do porquê estão em sua forma de velhinhos. Em resposta, Chouzou diz a ela que assim eles conseguem o desconto para idosos de 50%. O que faz sentido. Mas antes que chegassem a Tóquio, o casal aproveita e tira um cochilo para voltarem à sua forma jovem e curtirem a viagem com toda a energia. Assim que chegam à capital, eles vão até a casa de sua filha Kemi, que tem uma filha e 2 filhos, Shunsuke que está no colegial, e os outros já saíram de casa. Ela fica assustada ao ver uma jovem mulher idêntica à sua mãe no passado. Eles então passam a próxima hora explicando tudo o que aconteceu a Kemi, e assim que terminam, um grito de Kozuki chama a atenção deles. Ao vê-los, tanto Shinji quanto Chouzou ficam surpresos com sua semelhança. Nesse momento, o casal se viu mais uma vez com a necessidade de explicar tudo a seus netos e bisnetos, e após terminarem, eles foram aproveitar o dia em Tóquio. No entanto, assim que Ine descuida de Chouzou, o jovem idoso acaba se colocando em problemas quando o gerente da loja resolve lhe usar como modelo para atrair a clientela da terceira idade. A seguir, os dois se encontram com Mino e Shouta para passearem, e assim que Mino avista uma máquina de fotos, ela empurra seus avós para tentarem. Chouzou e Ine tentam fazerem boas poses para as fotos, e usam a mesa digitalizadora para decorarem as fotos. No entanto, assim que Mino vê as fotos, ela puxa Shouta para ensinar seus avós como elas devem ser feitas. De volta a casa, Chouzou diz a Kozuki que ele lhe trouxe de presentes os peões que ele queria. Mas assim que o garoto vê, ele começa a espernear. Então Shinji surge com a caixa de brinquedos e mostra a seu avô os novos peões modernos que Kozuki gosta, conhecidos como Beyblades. Surpreso, Chouzou resolve desafiar Kozuki para um duelo de peões, e caso ele vença, Chouzou promete lhe comprar um presente. Por outro lado, quando o desafio começa, Chouzou se esquece que é maior, e acaba usando toda a sua força para aumentar a velocidade de seu antigo peão, empurrando o Beyblade moderno de Kozuki. Mas como qualquer avô, Chouzou compra o presente de seu neto. Ao mesmo tempo, Akemi entra em lágrimas ao se lembrar da doença que sua mãe enfrentava. De volta ao interior, Shiori vai até a casa de seus avós, mas assim que não os encontra, ela vai pegar a chave mega escondida. Mas assim que ela entra na casa, Shiori percebe que a ausência de seus avós nesse momento é a mesma coisa que ela irá sentir no dia em que eles se forem desse mundo. Após visitarem seu filho, eles partem para a cidade de Atami, onde iniciam sua tão sonhada viagem. Eles se hospedam em uma famosa pousada com termas. No entanto, Chouzou fica ansioso para estrear a banheira ao ar livre com Ine, mas ela acaba convidando sua neta, deixando Chouzou triste. Bom, Ine repara, então ela pede para ele aguardar as crianças dormirem. Bem, as coisas não terminaram como deveriam ser. Ao mesmo tempo no quarto ao lado, Mino pede a Sota para chamá-la de querida. Ela diz que deseja saber como sua avó se sente quando seu avô a chama. Surpreso pelo pedido, ele faz como ela pediu, o que tira boas risadas da pequena. Jaine continua furiosa com seu amado marido que adormeceu antes de um bom drama de enredo. Chouzou por outro lado, acaba tendo um sonho dramático com sua esposa, mas infelizmente ele acaba alterando o sistema da ampulheta novamente. No dia seguinte, todos vão até a orla aproveitar o mar, e adivinha, Ine só não chama mais a atenção de todos, porque atrás dela estava seu par, um velho musculoso que fazia todos tremerem. Os dois então se sentam para aproveitar a praia enquanto as crianças jogam um pouco de vôlei. Chouzou a questiona do porquê não vai aproveitar a praia. Em resposta, Ine lhe diz que está bem ficando apenas sentada, pois não veio com nenhuma roupa de banho. Surpreso, Chouzou a lembra que ela comprou um conjunto branco. Mas Ine lhe diz que não quer ser vista por mais ninguém além dele. A tarde passa, e com ela, as várias tentativas de Chouzou em ser sua esposa em um traje de banho na praia.
Ao anoitecer, os dois aproveitam o tempo a sós para curtirem o banho. Inicialmente, Shouzo a questiona se ela está bem em estar com um velho. Em resposta, Ine lhe diz que isso não importa, afinal, ambos são velhos por dentro. E mesmo que tenham ganhado um novo tempo como jovens, eles ainda possuem mais de 70 anos. E graças a esses longos anos juntos, não importa a sua forma, eles ainda serão um eterno casal. Ao amanhecer, eles vão visitar um santuário próximo à pousada, mas assim que avista uma área de pedidos, Shouzo não perde tempo para realizar seu pedido, porém ao ver Ine se aproximando, ele rapidamente saiu correndo para não explicar seu pedido. Curiosa, Ine procura pela letra dele e assim que encontra, ela percebe que ele pediu por cuidado e saúde para todos de sua família, mas conhecendo ele como conhece, Ine pensa que ele escreveu algum pedido questionável. No entanto, ao virar a placa, ela se surpreende ao ver que ele pediu para ser seu amado marido em uma próxima vida. Já Souta pede para jogar na próxima temporada dos Jogos Escolares, diferente de Mino que pede para ter mais oportunidades de viajar com o garoto que gosta. O último dia de viagem termina, e na viagem de volta, Ine se lembra de quando ainda eram jovens. Shouzo recebe uma ligação do banco informando que seu falecido pai deixou uma grande dívida para ser paga, e agora eles terão que vender parte da propriedade recém-adquirida para quitar tudo. E ciente disso, ele se desculpa por ter que abrir mão de sua lua de mel para trabalhar mais. Ele promete que irá ganhar muito dinheiro para custear o tratamento de sua doença, e para conseguirem viajar em sua tão sonhada lua de mel. No entanto, Shouzo nunca conseguiu arcar com os tratamentos de sua doença. Já sua viagem teve que esperar seus filhos serem criados, e por mais que tenha demorado, eles conseguiram. Agora na biblioteca, Naori vai até um jovem para entregar sua carteirinha que caiu. No entanto, assim que avista que ele estava com um livro sobre lendas de rejuvenescimento, ela pergunta o que ele faz. Em resposta, ele diz a ela que está no 2º ano de medicina, o que a deixa surpresa de conhecer alguém que seria seu senpai na universidade que tanto deseja. O rapaz se apresenta como Satoshi Takahashi. Ele diz que veio à biblioteca para pesquisar mais sobre as lendas dos idosos que de alguma forma voltaram à juventude ao longo dos anos nessa região. Ao mesmo tempo, o pai de Mino, Yoshiaki, entra em desespero ao conversar com seus pais sobre o estranho comportamento de Mino. Ele diz que ela está muito estranha atualmente, e teme que ela possa estar se envolvendo com alguém, ou até pior, estar correndo risco por conhecer alguém oculto na internet. Ine lhe diz para se acalmar e tentar conversar com ela, pois ficar especulando vários cenários diferentes não irá ajudar em nada, ainda mais vindo de alguém que sabe que foi muitas vezes pior na adolescência. Ao entardecer, no caminho de volta da escola, os dois garotos vão até eles para saberem o que aconteceu com o casal de idosos que sumiram. Surpresos, eles percebem que ultimamente passaram a usar publicamente sua forma jovem, deixando as pessoas desconfiadas com o repentino sumiço deles. Então, para contornar isso, Shouzo diz a eles que ambos estão descansando enquanto eles assumem o pomar. No dia seguinte, Shouzo e Ine decidem surpreender os garotos com sua forma original, deixando os meninos felizes por saberem que ambos estão bem. Após a aula, Satoshi se reencontra com Saori na biblioteca. Ele revela que seus avós voltaram à juventude após comerem uma maçã dourada. Surpresa, ela finge não saber de nada sobre isso. Ele então a leva para os conhecer, mas assim que eles explicam como tudo aconteceu, Naori descobre que Satoshi está estudando medicina apenas para descobrir como funciona o rejuvenescimento das pessoas. Assim ele poderia ajudar os outros a melhorarem sua saúde. Ela então diz que acredita que tudo isso é verdade, e como prova, ela pede para eles conhecerem seus avós. Assim que se encontram, os avós ficam surpresos ao ver que não foi apenas com eles. No entanto, não demora para as duas mulheres começarem a discutir sobre quem tem o melhor marido. E para decidir isso, elas decidem resolver tudo em um duelo com o melhor de 3. Eles ligam para um amigo ser o juiz. Mas durante a primeira prova, Ine em seu desespero para provar que seu marido era o melhor, acidentalmente fica fora do círculo marcado, resultando em uma derrota por desqualificação. Em seguida, 2 pratos de miso são feitos, e agora os maridos terão que descobrir qual é feito por sua esposa, mas assim que provam, ambos percebem que o sabor dos 2 pratos estão praticamente iguais, o que dificulta saber qual é qual. Por sorte, Shouzo se lembra que nas regras era para adivinhar qual prato era de quem, e não que apenas para escolher um, então ele gritou que ambos foram feitos por sua esposa. Os dois então conseguem empatar o placar. No entanto, o velho fica curioso sobre o motivo da competição. Elas explicam que estão disputando para provar para a outra o quão incrível seu marido é. Irritado, ele diz que essa é uma atitude egoísta de se fazer, pois cada uma tem a obrigação de ver seu marido como sendo número 1, e não ficar comparando ele com o outro, pois isso não é uma forma de provar que realmente o ama. Surpresas, elas finalmente entendem que suas ações são apenas para suprirem seu próprio ego.
Alguns dias se passam, e com a chegada da primavera, o festival local se aproxima, e claro que Ine não perderia a oportunidade de deixar seu marido sem fôlego. No entanto, durante o festival, Ine fica chateada por saber que mais uma vez, Chouzou vai curtir a noite com seus amigos. Ainda assim, ela sabe que isso é como uma tradição em festivais, no entanto, ela não consegue deixar de se entristecer por isso. Mas é aí que Chouzou surge a surpreendendo, os dois então voltam ao festival, e assim que compram morango doce para ela, os dois vão até uma barraca de tiro ao alvo, e para quem já foi em um festival com essas barraquinhas, sabe bem que para derrubar, tem que conseguir descolar o item da estante com velocidade e precisão. E Chouzou sabe disso, ele pede a Ine para atirar primeiro, assim ambos podem combinar seu ataque no mesmo prêmio, permitindo que o ursinho caia. Após saírem da barraca, os dois voltam até o santuário. Lá Chouzou pergunta se ela também ouviu uma voz em seu sonho falando seu tempo de vida, mas sua reação de surpresa confirma sua pergunta. Ine lhe diz que ela tem apenas 7 dias de vida. Ela diz que não está surpresa por isso, afinal sempre foi alguém muito doente, então uma hora isso aconteceria. Por outro lado, Chouzou se sente inútil em não poder fazer nada para ajudá-la. Mas é aí que um raio de luz os transporta para uma estranha dimensão. Confuso, ele tenta entender o que aconteceu, mas é aí que uma voz se apresenta como Toshigami, a deusa que está disposta a ajudá-lo com seu desejo. Confuso, ele a pergunta do porquê ela está fazendo isso. Em resposta, ela diz que está apenas os retribuindo, pois foi graças a eles que sua existência permaneceu existindo. Ele pergunta à deusa se ela pode estender a vida de sua esposa. Em resposta, ela diz que até pode, mas como seu poder está diminuindo, ela apenas pode estender sua vida se outro ceder parte da sua. Rapidamente, Chouzou entende o que deve fazer. Os dois voltam ao mundo real, onde Ine acorda assustada. Ela revela que sua ampulheta ganhou mais areia do nada. Ao mesmo tempo, Satoshi diz a Naori que descobriu que há vários anos no período Temei, uma grande seca atingiu o povoado que viveu na cidade. O que causou a fome e várias doenças, mas um casal que vivia no vilarejo decidiu entregar sua última tigela de água para a árvore sagrada em busca de ajuda. No entanto, eles acabaram morrendo, mas com o passar dos dias, algumas misteriosas maçãs douradas surgiram na árvore sagrada. E graças a ela, os moradores foram curados de sua doença e a fome cessou. Porém, o mais interessante são os relatos de idosos rejuvenescendo após comerem a fruta. Uma semana se passa, e Ine fica surpresa por ainda estar viva. Ela se agarra a Chouzou enquanto diz que já tinha aceitado sua partida. E é aí que Chouzou diz a ela que não importa o que lhe seja dito, pois sempre há esperança para aqueles que têm fé. Dias depois, a temporada de chuva chega ao Japão, e durante o caminho de volta, Mino e Saito são pegos por uma forte chuva. Sem saída, os dois vão até o santuário para se abrigarem, mas assim que se escondem da chuva, um grande relâmpago atinge o templo. Nesse momento, as imagens distorcidas de Chouzou e Ine surgem ao lado deles. Surpresos, eles tentam chamar a atenção deles, mas assim que notam que são os reflexos de seus avós na juventude, eles notam que algo estava errado. Nesse momento, a jovem Ine diz a Chouzou que sua família irá continuar o castigando por vê-la. Chouzou a diz que sabe bem disso. Ele diz que seu pai lhe apresentou sua noiva no dia anterior. Ainda assim, ele diz que não quer desistir dela. Ciente que ambos vivem um amor proibido, Ine empurra Chouzou para trás. Ela lhe diz que caso descubram que ele já esteja ligado a outra mulher, sua família pode desistir e deixá-los juntos. Ao ver o enredo que sua avó estava prestes a fazer, Mino cobre os olhos de Saito. Agora em casa, e ainda chocada, Mino pergunta a seus avós se eles costumavam se encontrar no santuário quando jovens. Em resposta, e sem graça, os dois dizem que não. No dia seguinte, Ine se depara com uma enorme camada de neve, resultado da nevasca após chuva na madrugada. Rapidamente ela começa a limpar o gelo, mas assim que começa a lidar com os blocos no chão, ela percebe que sua força de antigamente voltou ao normal. Ainda assim, além da sua força de quando era jovem, ela percebe que seu corpo está mais saudável e resistente, pois mesmo com todo o frio, seu corpo está produzindo mais calor graças a toda a energia gasta enquanto lida com o gelo. De repente, Chouzou surge com uma pá e luvas para lidar com a neve, mas o pobre coitado fica paralisado ao ver sua bela esposa suada. Alguns meses se passam, e com eles, o tempo restante dos Satos. Ciente disso, Ine organiza um encontro com todos os seus filhos e netos, e assim que se reúnem, todos aproveitam o tempo juntos. Ine, por sua vez, usa esse dia especial para repassar mais alguns conselhos de vida para todas as mulheres da família. Mas assim que o dia termina, o casal se despede de seus filhos que seguem seu caminho de volta. No entanto, Chouzou, ciente que seu tempo está acabando, fica triste ao pensar que esse foi seu último dia com todos reunidos. Uma semana depois,
Mino e Shouta guardam os satos no campo para aprenderem a como cuidar do pomar, afinal, o outono chegou. Eles então rapidamente começam a aprenderem a como lidar com todo o pomar, mas é aí que Chouzou se aproxima de Shouta lhe dizendo que a partir de agora, ele irá deixar as responsabilidades do pomar com ele. Já Mino apresenta à sua avó a primeira árvore que plantou com Shouta há alguns meses. Em seguida, o casal decide fazer uma caminhada pelo pomar até chegarem à sua primeira árvore plantada. Assim que se sentam, os dois conversam sobre como seus filhos cresceram rapidamente. Ine diz que o tempo passou tão rápido, que os filhos de Akemi já seguirão seu caminho. Já Yoshiaki conseguiu um novo emprego após a falência de seu antigo patrão. Chouzou relembrando os últimos meses. Diz a Ine que não sabem o dia de amanhã. Então, ele pergunta o que pediria como último desejo. Em resposta, ela diz que tudo o que poderia querer, já se realizou. Nesse momento, a ampulheta de ambos chega a zero, os trazendo de volta para sua forma original. Algumas horas se passam, e logo Mino e Shouta chegam até eles, apenas para os encontrar já em seu descanso. 50 anos depois, Mino e Shouta agora velhinhos, encontram sua primeira árvore que plantaram, quando ainda eram adolescentes. Ao olharem para ela, os dois avistam uma maçã dourada. E se quiser mais vídeos como esse, comentem juventude, deixem o like, e inscreva-se para mais. Por hora, nos ajude assistindo ao vídeo na tela final. Até breve meus lendários fãs de drama da juventude.